A deformação do crânio é um fenômeno global. O mais estranho é que isso ocorre em todo o mundo. E isso é algo que os arqueólogos não conseguem explicar facilmente. Pensar que as pessoas em ilhas remotas, nos povos da América do Sul, em Malta ou na África, de repente começaram a fazer essa deformação craniana parece incrível. Realmente impressionante. Esta é uma lição que tem de ser aprendida. Alguma coisa foi ensinada a eles. Parece haver semelhanças básicas, como se houvesse uma civilização, ou pelo menos um tipo de cultura influenciando as pessoas ao redor do mundo. Seria possível que as sociedades de todo o mundo fossem influenciadas por eventos similares e que imitassem seres reais vindos de outros planetas? Algumas das imagens mais famosas de crânios alongados são originárias do Antigo Egito e retratam um dos faraós mais controversos. Seria possível que ele imitasse a aparência dos extraterrestres? Ou existe uma explicação ainda mais intrigante? Será que ele era um visitante? Egito. Muito antes de os antigos egípcios construírem as pirâmides ou se fixarem ao longo do rio Nilo, eles falavam de uma era chamada Tep-Sep, o início dos tempos. Segundo as lendas, foi em Tep que os deuses dos céus desceram das estrelas até a terra em barcos voadores e transformaram lama e água em um novo reino. A palavra Deus, segundo os antigos egípcios, é Netiro, que significa um ser que veio do cosmos. Eles são muito claros sobre o fato de que seus deuses tinham descido das estrelas. Eles nos dizem que o deus Osíris governava com a sua esposa e irmã, a deusa Ísis, e que eles eram deuses das estrelas e os identificavam claramente. Osíris era identificado com a constelação de Órion, e Ísis era identificada como a deusa da estrela Sírius, a mais brilhante nos céus. Um aspecto interessante é que na constelação de Órion fica o chamado berçário das estrelas. As estrelas da nossa galáxia literalmente nascem nessa área. E é muito peculiar que os antigos egípcios insistiam que o nascimento dos deuses das estrelas foi nessa constelação. Eles realmente acreditavam que suas origens estavam nos céus. Uma coisa que vemos em todo o mundo nas civilizações antigas é que elas tinham um conhecimento incrível sobre as estrelas, os planetas e os movimentos celestes. O homem comum do mundo antigo tinha muito mais conhecimento do que ocorria nos céus do que muitas pessoas bem informadas de hoje. Conforme o Antigo Egito se transformou em uma grande civilização, seus cidadãos acreditavam que os faraós eram filhos de Osíris e, portanto, deuses vivos. As obras de arte os representavam como seres perfeitos. E embora o povo adorasse diversos deuses, o faraó ficava acima de todos. Essa crença religiosa egípcia manteve-se por quase 1000 anos, até que um faraó mudou tudo. Quem foi o herege? Seu nome era Akhenaton, e em todas as imagens que temos, ele é representado com um crânio alongado. Quem foi ele? Segundo a mitologia egípcia, ele também descendia dos deuses que chegaram à Terra durante o Tep-Sep. Mas por que tantos ainda acreditam que ele realmente veio das estrelas? Em 1352 a.C., Akhenaton subiu ao trono como o 10º faraó da 18ª dinastia.
Imediatamente, ele instituiu uma série de mudanças religiosas radicais, proibindo a referência a múltiplos deuses. É muito estranho que ele quisesse fazer isso de uma única vez, mas ele ordenou que a iconografia dos deuses anteriores fosse removida. Ele só permitiu uma imagem, que era uma imagem do Sol. Literalmente, um disco solar com raios que se irradiavam. Por que ele fez isso? Porque, segundo os textos e os poemas que foram escritos sobre ele depois, ele foi visitado por um desses seres que desceu dos céus e que disse a Akhenaton: essa é a verdade, eu sou o seu Deus. O Deus Sol era chamado de Aton. Akhenaton afirmou ser um descendente direto de Aton. Akhenaton, como os outros faraós, considerava-se como um ser divino. Era um deus. Não só acreditava que era um deus, mas todo o país o via como um deus. Bom, a definição de um deus é que ele era um descendente desses seres celestiais. No quarto ano de seu governo, Akhenaton ordenou a construção de uma nova capital. Ele a denominou Amarna e a dedicou ao Sol. Ele passou os 10 anos seguintes ali. E nesse período instituiu mudanças na arte e na cultura, inclusive no modo em que deveria ser retratado. Na iconografia egípcia, os faraós são retratados com o corpo em forma triangular, com ombros largos e fortes e cintura esguia. Bom, se olharmos os líderes de hoje, veremos que a maioria não tem ombros largos e cintura esguia. Mas era importante retratar os reis egípcios com ombros largos e cintura esguia, porque era assim que um rei deveria ser. Era exatamente o oposto com Akhenaton. Ele se mostrava talvez como realmente era, com uma aparência bem estranha e um olhar muito místico. Se considerarmos as estátuas de Akhenaton literalmente, ele tinha uma aparência bastante estranha, que combinava, como se pode dizer, aspectos femininos com aspectos masculinos, e talvez com um crânio alongado. A mudança na iconografia real de Akhenaton o retratava como provavelmente ele era, com uma cabeça pontuda, barriga saliente e peito retraído. Isso era oposto à iconografia idealizada por aqueles tradicionais artistas egípcios que retratavam os faraós altos e fortes. A esposa de Akhenaton, a rainha Nefertiti, e seus filhos também eram retratados com crânios alongados. Por que Akhenaton e Nefertiti tinham cabeças deformadas? Será que tinham uma anormalidade genética ou alteraram deliberadamente sua forma? Alguns acham que pode haver uma outra explicação para essa aparência estranha e alienígena. Eles parecem muito diferentes dos outros seres humanos. É possível que Akhenaton tenha sido um mestiço extraterrestre? Os partidários dos alienígenas do passado olham para o faraó Akhenaton e dizem: veja essa cabeça longa, ele parece um alienígena cinza, parece algo que não é humano. Algum mestiço entre um alienígena e um ser humano deve ser evidência de interferência alienígena, da reprodução alienígena com seres humanos. Ele tem uma face bem estreita e pontuda, maçãs do rosto altas e um crânio muito alongado e... A ideia de que eles se pareciam com extraterrestres, ou talvez que tivessem DNA extraterrestre, é uma ideia plausível. Akhenaton governou por 17 anos. Depois de seu reinado, Amarna foi abandonada e os templos do Sol foram destruídos.
As imagens de Akhenaton foram deliberadamente danificadas. O Antigo Egito retornou rapidamente à adoração a muitos deuses. Será que isso foi uma rejeição ao sistema religioso radical de Akhenaton? Ou foi um disfarce para sua identidade alienígena? Existem muitas teorias sobre isso. Mas a mais extrema é que ele, de algum modo, tinha alguma conexão extraterrestre. Se aceitarmos essa conclusão, isso explicaria por que ele foi literalmente derrubado, ou até mesmo assassinado. Alguns egiptólogos acreditam que Akhenaton foi obrigado a abdicar e fugiu do Egito com um grupo de seguidores leais. Em 1907, o corpo de Akhenaton foi encontrado no Vale dos Reis, no Egito, por um arqueólogo britânico chamado Edward Ayrton. Depois de desenterrar os restos mumificados, ele confirmou que realmente o crânio do faraó tinha um formato alongado. Alguns estudiosos afirmam que ele tinha algum tipo de anomalia física, que ele sofria de uma doença que fez com que seu rosto ficasse longo e que sua cabeça fosse mais alongada. Acho que com Akhenaton estamos lidando com uma deformação física que não foi corrigida pelos artistas reais, que o retrataram da forma como ele era, com barriga, peito retraído e cabeça longa. O sucessor de Akhenaton foi seu filho Tutankhamon, que se tornou o faraó mais famoso de todos os tempos. Quando seu túmulo foi descoberto em 1922 por Howard Carter, descobriu-se que Tutankhamon também tinha um crânio alongado. Será que ele herdou genes alienígenas do pai? A vida de Akhenaton continua a ser um mistério. Será que ele realmente mudou o sistema religioso do Egito porque, como alguns sugerem, era um ser celestial?